Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme A Hora do Mal. Um filme que poderia ter sido bom, poderia ter feito algo bem diferente, algo muito bom mesmo, mas optou por ser absolutamente nada, optou por ser um filme ruim. Vamos falar bastante sobre esse filme aqui no vídeo, né? Neste vídeo aqui, já convido vocês a se inscreverem, ativar as notificações e deixar o like, lembrando que tem spoilers total, né? Eu vou falar de tudo aqui que aconteceu no filme. Quem já assistiu vai saber tudo que eu tô falando. Quem ainda não assistiu e não quiser saber o final, não fica aqui porque eu vou falar sobre tudo que acontece no filme. Então, só alertando, só avisando aí. Gente, não sei se já aconteceu, já tinha acontecido isso comigo, mas eu já vi filmes de vários gêneros. Mas eu acho que eu nunca tinha assistido um filme com todos os gêneros possíveis e imagináveis. É uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha porque ele poderia ter sido um filme bem redondinho, bem legalzinho, mas é como eu falei, ele opta por ser nada. A começar pelo gênero. Te digo, como assim o gênero? O filme não é de terror, não é suspense? Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é terror, ele é suspense, ele é drama, ele é trash, ele em algum momento tem humor e humor ácido. Ele é um filme que ele pesa a mão. Então é complicado. É complicado. Um filme eu acho que a frase aqui chave hoje vai ser essa. É um filme que poderia ter sido bem interessante, bem legal, mas ele, infelizmente, ele não é nada. E o filme, ele é bem dirigido. O filme, ele é bem dirigido, o filme, ele é bem filmado, o filme, ele é bem bacana, ele é bem rico em detalhes, né? Nós temos uma separação bem interessante. Posso estar equivocado, eu, pelo menos, nunca tinha visto em filme de terror separar por atos, separa por personagens, algo que pra mim engrandece, é legal. Coloca a professora, o pai de uma das crianças desaparecidas, né? Eu nem falei a sinopse, mas é pra quem assistiu o filme, né? São 17 crianças que desaparecem da sala de aula, menos uma, às 2h17 da manhã, e aí começa o filme diante de todo o mistério, né? Então, separa do policial, a história do policial, da professora, de um dos pais de uma criança e de um menino viciado e de um viciado que vive nas ruas, né? Que ganha meio trombadinha e tal. Que, inclusive, pra mim, é o destaque desse filme aqui. Tem atores. O elenco é excelente. Tem a Julia Garner, tem o Josh Brolin, tem aquele outro que faz bastante filmes, faz inclusive Marvels, do Eternos. Qual que é o nome dele? Peraí. Benedict Wong, adoro esse ator, ele é fantástico. Só que esses daí a gente já sabe que são muito bons, né? O elenco ele é muito legal. Só que eu vou dar, não conhecia, se eu já conhecia, não me lembrava. Austin Abrams, que é o menino aí, o viciado que vive nas ruas, né? Ele dá um show, ele dá um show de atuação. A cena que ele está, ela engrandece, porque é muito bacana mesmo. Então o filme ele tem um elenco muito bom, ele é bem dirigido, bem filmado e tem uma história inicial até que interessante. Te digo, como é que um filme desse pode ser ruim? Pasmem, é ruim porque a história ela é ruim, a história ela não tem explicação. Dá pra... É um filme bem gostoso de assistir. O diretor, ele tenta fazer cinemão, ele coloca ali, é o que eu falei, coloca cenas, detalhes, o filme ele é bem feito, ele é bem filmado, ele é bem dirigido, ele não é covarde, ele se propõe as cenas que ele quer fazer, seja uma cena trash, seja uma cena de terror, ou uma cena de briga, ou uma cena de histeria, alguém gritando desesperado. Ele me admirou demais, porque ele não tem medo de filmar. Ele filma as casas na vilinha, né, onde está passando a problemática total do filme, e ele filma, e ele passa as imagens, seja de dia, seja de noite. Isso é uma coisa que eu preciso enaltecer. Só que eu não posso chegar aqui e só falar dos detalhes técnicos e dar o aval positivo para esse filme, porque não é bom. Ele é um filme ruim, ele é um filme meio trash, ele é um filme que oportunista em relação a explicar a história. Então, por melhor que ele seja feito, ele acaba perdendo porque ele é muito pobrezinho na questão da história mesmo. Pesa a mão, eu acho que a trama inicial ele pesa a mão, características que nós vemos hoje de filmes ruins, né?
que você precisa matar personagens ali, né? Ou sacrificar personagens, ou deixar eles com sequelas até o final da vida deles para chocar, né? Para falar, nossa, olha que abordagem, olha que tema pesado. Isso é uma característica de filme ruim. Quando você tem uma tragédia num filme, né? A gente assiste filmes e a gente sabe. Quando você tem uma tragédia tipo o Rei Leão, é uma tragédia ali muito triste, que pesa a mão, mas tem um porquê da morte do Mufasa, a reviravolta do Simba. Então você tem. Você ali, você entra, você se emociona mediante uma tragédia. Nesse filme, nesses filmes hoje em dia, né, é uma característica de filme ruim. Eles te dão tragédias o tempo inteiro que chega um determinado momento que nem se o personagem principal morrer, você se importa. Você já tá ali tão assim, ó, nossa, ó, esse aqui, ó, morreu. Aí você vê um personagem que nasce, um cara famoso, um cara conhecido, tá, alguém arranca a cabeça dele sem explicação nenhuma. Aí você fala, nossa, isso vai cansando, isso vai empobrecendo a história. Então, ele pesa a mão que é para se livrar da falta de explicação que era para ter na história principal, na trama principal de mistério ali. Então isso é uma artimanha que a gente muito vê, que nós vemos demais hoje, principalmente nesses filmes, né, de hoje em dia. Esse poderia ter feito algo histórico, ter sido algo bom no personagem que ele começa a dar. Como é que chama? Se trata de uma bruxa, tá, gente? É uma feiticeira. Pelo que eu entendi ali, é uma bruxa, é uma feiticeira. E ela, se ela tem acesso a um objeto de alguém, ela consegue controlar essa pessoa. Só que isso aqui não tem explicação nenhuma, porque em um determinado momento, quando ela chega na casa do Alex, porque só tem uma criança que sobrevive, que ela está na casa do Alex, ela é a tia do Alex. Vão acontecendo todas as desgraças na cidade, na vila aí que eles estão, né? Então, quando começa o personagem dela, que começa a contar a história, ela poderia ter um porquê de fazer todas essas coisas. Ela poderia ter um sentido maior para a bruxa, para a feiticeira fazer isso. Primeiro, dá a entender que ela está, o corpo dela está fraco por algum motivo, ou ela está muito velha, ela está doente, está fraca. E aí o que dá a entender é que quanto mais ela faz a feitiçaria, lá, a bruxaria, envolvendo outras pessoas, aparentemente ela fica mais forte. Então ela pega primeiro os pais do Alex, deixa o Alex vivo para não despertar, não controla o menino, a criança, para não despertar suspeitas em cima dela e continuar usando o menino para conseguir outras pessoas. E é o que ela faz. Ela usa o Alex, né? Porque o garotinho, o menino, ele faz as vontades da bruxa, da feiticeira, para salvar os pais, né? Ele tá sob ameaça dos pais, né? Dela machucar os pais dele, matar os pais dele. Então ele que acaba ajudando a pegar os objetos das crianças que faz toda a feitiçaria e que chega nela. Então, aí ela dá a entender que ela fica mais fortalecida, que ela fica mais forte. Mas o filme ele não explica o porquê das coisas. Se ela tinha que manter aquelas pessoas aprisionadas, se ela não tinha, se quanto mais pessoas ela tivesse sob o comando dela, mais forte ela ficaria, mais ela rejuvenesceria, mais ela ficaria forte, mais ela conseguiria se livrar da doença e se ela iria realmente conseguir ficar mais forte. Chega um determinado momento do filme que ela fica muito forte, mas é aquilo que eu falei, não tem as explicações do porquê ela tá fazendo aquilo. Ela era só maldade, ela era pura maldade, ela tava olhando o bem dela ou ela era ruim mesmo, porque ela matava sem dó nem piedade. Só que quando ela chegou com o Alex, ela não parecia ser uma pessoa só ruim. Ela poderia ter objetivos mais cativantes. Nós poderíamos passar a entender o lado da bruxa, da feiticeira. Você poderia falar, pô, ela faz algumas atrocidades, né? Olha que coisa horrorosa. Só que ela tem motivo, ela tem porquê. No final, não tinha motivo nenhum, ela era só maldade, era só maldade pura mesmo. E aí é onde o filme se perde, né? Porque ele é oportunista na explicação, porque tudo ele tem uma explicaçãozinha pro extremo mal, mas pro bem ele nunca tem nenhuma explicação. As 17 crianças que ela pegou aí, sem explicação nenhuma, a troco de nada, ficaram com sequelas, pararam de falar e tal.
Então, eles dão explicações para eventos, para coisas que aconteceram ruins, mas a explicação dos porquês da história nós não vemos, né? Por que ela fazia isso? Se ela desmanchasse, porque ela morre sem desmanchar a magia. Se tivesse conseguido desfazer a magia dela, a feitiçaria, as pessoas teriam conseguido voltar ou não? Qual que era o objetivo final dela? Porque no final do filme, ela está prestes a viajar com o Alex. Ela vai levar o Alex embora. Ou seja, ela se afeiçoou ao menino. E tem um determinado momento que parece que o Alex... Não fica claro, tá? Mas a criança principal, o único que não foi pego por ela, que está sendo chantageado, em um determinado momento do filme, nós podemos imaginar que o Alex está se bandeando pro lado dela. Mas isso também não fica explicado. Ele realmente está só... Ele é bonzinho, como nós imaginamos. Quer só resgatar os pais dele. Que no final ele não consegue. Então é bem ruim. Aí entra cenas, né, de... Aí o diretor, ele tentou extrapolar. Em um dos momentos, ele me remeteu a um filme dos irmãos Coen, né? Ele tenta fazer situações bizarras, né? Porque o filme, ele não tem gênero. Ele é drama, ele é terror, horror, trash, suspense, comédia, humor ácido, mistério, ficção. Então, teve um dos momentos lá que nas bizarrices das cenas que ele de forma brava, de forma corajosa, ele faz, até me remeteu um pouquinho aos irmãos Coen. Só que assim, meu queridão, você precisa comer muito arroz e feijão para chegar aos pés da pegada e do estilo dos irmãos Coen. Então, não tem as explicações que deveriam ter no final do filme. O filme, ele é agradável de assistir por conta que ele por aquilo que eu falei, ele é bem feito, mas a explicação final da bruxa falta tudo. Poderia ser algo muito mais complexo, muito mais legal do que só matança sem sentido, sem significado e no final com cenas trashes. O personagem do Josh Brolin tem um desenrolar legal. Os atores são muito bons, né? Só que o final também, quando ele pega só o filho dele... Porque no final, o menino consegue reverter a magia dela e as crianças vão pra cima da bruxa. As 17 crianças, né? O feitiço vira e eles conseguem, né? As 17 crianças vão meio que hipnotizadas pra cima da bruxa e matam a bruxa. É aí onde se encerra o feitiço, a maldição. Aí estão as 17 crianças, coisa que os adultos ali estão procurando o filme inteiro. E o personagem do Josh Brolin, que é um pai, ele pega só o filho dele. Ele não falou para as pessoas que as crianças estavam ali. Uma coisa assim completamente descabida, surreal. Porque era a importância máxima achar aquelas crianças. É de um alívio muito grande nenhuma daquelas crianças ter morrido. Aí no finalzinho, que ele pega o filho dele, que ele encontra as crianças, né, que... eles conseguiram sair da casa, ele pega o filho dele e vai embora só com o filho dele. Ele não avisou os outros pais, onde diz tudo bem que eles chegariam depois, mas ele não estava nem um pouquinho preocupado em guardar aquelas crianças, em ficar ali perto. Eu vou ligar agora, manda todo mundo vir pra cá e tal. E não, ele pega o filho dele e vai embora. Ele não tenta proteger aquelas outras crianças. O que um pai nunca faria, porque da mesma forma que ele estava preocupadíssimo com o filho dele, ele sabe do sentimento dos outros pais para com as suas crianças. Então é uma coisa assim, para manter um mistério, um suspense, o filme acaba sendo ruim por falta de lógica, falta de explicação em alguns pequenos detalhes cruciais que faria toda a diferença para esse ser um bom filme. Mas é isso ou não é, galera? Eu tô certo ou tô errado? O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e não deixem o like. Obrigado e até a próxima.